Alisson Serra é historiador, administrador, corretor de imóveis e empresário. E é com quem a gente conversa agora. Obrigada por ter vindo ao programa. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer também ao André, ao Tibério. E, enfim, estar aqui em casa, aqui também eu sou corretor de imóveis, né? É bom aqui estar na casa dos corretores. Vocês se encontram muito no dia a dia, né? Com certeza, com certeza. A gente vive no mercado imobiliário, é uma troca muito boa de informação e de sinergia, né? Como é que a corretagem de imóveis surgiu na sua vida? Já que você tem outras profissões, né? Habilidades, Sim. também formações como historiador, administrador. Como foi que o mercado imobiliário surgiu na sua vida? Bem, a empresa da gente, né? Eu entrei em 2004, mas ela existe desde 2001, né? Eu entrei no quadro societário em 2004. Fazia faculdade de História na época, eu gostava muito do conteúdo, na época eu não tinha ligação nenhuma com o mercado imobiliário, a minha ideia na época era ser professor, eu gostava muito do conteúdo, mas a vida da gente leva a gente por caminhos, por necessidades e por oportunidades de trabalho também, né, que vão levando a gente por outros caminhos, né. Então, desde essa época eu fiquei encantado pelo mercado imobiliário, né, sou de uma família de engenheiros, eu tenho tios, meu pai é engenheiro eletricista, enfim, andei muito em obra, né, como curioso, enfim, como pessoas da família, e acabou que o mercado imobiliário me atraiu bastante, né, eu já estava mais da metade, quase acabando o meu curso de História, e resolvi, enfim, entrar no mercado imobiliário pela via da corretagem, né, com vendas, conhecendo o produto, um apartamento e etc. E a partir daí não larguei mais, estou aqui já há bastante tempo nessa carreira, né. Olha aí. Na sua opinião, o setor imobiliário, ele é burocrático? Bastante, bastante. Eu digo isso porque a gente está atuando em todas as pontas, né? Desde o estudo de um terreno, para lançar um empreendimento novo no mercado, para poder fazer as aprovações em prefeitura, em todos os órgãos competentes, registrar um memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis, enfim, executar toda a construção e no final documentar também esse apartamento depois de ele pronto, ou uma casa, enfim, um empreendimento qualquer. A gente tem que tirar no final a habite, certidão de averbação da prefeitura, para deixar de constar, por exemplo, um IPTU de um terreno, para constar um IPTU de uma unidade já construída, enfim. E depois que esse empreendimento está documentado, muitas vezes as vendas, a maioria delas no mercado, pelo menos que a gente encontra hoje, é feita através de financiamento bancário. Então ainda vem aquele passo de aprovar a crédito do cliente, executar contrato, fazer avaliação de engenharia, de precificação desse imóvel pelo banco e de registrar esse contrato no cartório de registro de imóveis, com alienação fiduciária, enfim. E tudo isso requer prazo, requer papelada, né? A gente trabalha, talvez no setor mais burocrático da economia é o nosso, mas é um ramo satisfatório de se trabalhar, apesar das dificuldades, né? Porque é como se cada canteiro de obra fosse a fábrica, vamos dizer assim. Se você for fabricar um sapato, por exemplo, ou um telefone, você instala a fábrica num local qualquer, fabrica lá o seu produto e vende e distribui no mercado. A construção civil não, você leva a fábrica para onde está o produto. Se você tem um prédio num bairro Meireles, você instala o seu chão de fábrica, né, que é o canteiro de obras, onde está lá o produto, quando o produto se finaliza, você leva aquele canteiro, esse, aspas, chão de fábrica para um outro local, para um outro projeto que você está executando, né? E, na verdade, a fábrica que se move, não o produto, né? Uhum. Mas é bem interessante essa dinâmica. Por que investir em condomínios de casa? A nossa empresa já tem um histórico de 22 anos e a gente sempre atuou no mercado residencial, né? Cada produto tem sua característica, enfim, seu público-alvo, sua característica focado num público-alvo diferente. Eu creio que, assim, o condomínio de casa hoje, ele está voltando às origens do público, né? Antigamente, meus avós, meus bisavós, meus tataravós moravam em casas, né? Antigamente você não tinha prédios verticais como nós temos hoje, né? Eu acho que a cultura da gente, de um modo geral, você vai para prédio por questões de segurança, por questões de localização, que eu acho que é o ponto primordial, né? Eu falando com um colega corretor aqui, um dos mais antigos, né? Que me ensinou muito na minha carreira, ele me disse a seguinte frase que eu nunca mais esqueci: um empreendimento ele tem que ter 3 características, localização, localização e localização. Aí depois vinha os demais itens, né? Então, assim, a localização hoje é muito importante. E o empreendimento ele tem que ser viável economicamente, financeiramente. Então, assim, se você for morar na beira-mar, por exemplo, dificilmente você vai morar numa casa na beira-mar, no condomínio de casas, porque o custo do terreno, a localização são impeditivos de você construir um empreendimento de casas lá. Então, o pessoal verticaliza, né?
Mas, de um modo geral, o público, se você der a opção de ele morar, atendido a todas as características de localização, né? Entre uma casa e um apartamento, muita gente prefere morar em casa, né? Tem mais privacidade, você tem a questão do quintal da sua casa, que você pode utilizar como quiser, você tem o seu lote, né? Empreendimentos hoje como de loteamentos fechados para cada um construir sua casa estão muito em voga hoje, né? Então, eu acho que é um mercado bem interessante. E para nós, enquanto empresa, em termos de velocidade de empreendimento, velocidade de construção, de exigência da engenharia e de fluxo de caixa, a casa é mais interessante. Vou te dar um exemplo. Se nós fizermos um prédio com 100 apartamentos, você entrega todos ou nenhum. Não existe meio termo. Você tem que fazer a obra toda e depois entregar todos os apartamentos de uma só vez. Se você fizer casas, por exemplo, você pode entregar, por exemplo, 30 casas, 50 casas, fasionar por etapas, né? E quando você faz essas etapas, obviamente, os clientes que optarem por questão de financiamento imobiliário, com banco, qualquer coisa, vão fazer isso num prazo mais curto, né? Então, assim, facilita um pouco a gestão do empreendimento você fazer casa também, né? Então, é uma junção de dois pontos interessantes. O cearense, ele possui um perfil com características específicas? Perfil que eu digo de moradia? Ah, sim. Eu costumo dizer que cada região do país tem sua peculiaridade. O cearense tem suas exigências, o pernambucano tem outras, o paulista tem outras, né? Eu uso muito como exemplo aqui no Ceará, por exemplo, a questão de você ter armador de rede nos quartos, em algumas casas, na varanda, enfim, porque é uma exigência que o nosso público tem, né? Então, se você fizer uma casa sem armador de rede, normalmente o pessoal reclama pelo fato de não ter, às vezes até exige que a gente coloque esse armador, né? Eu estava conversando aqui com vocês aqui em off, né? Que eu estava visitando São Paulo, fiquei lá hospedado na casa de um grande amigo, e ele é de lá, né? Natural, cresceu lá, viu a vida toda lá em São Paulo. E eu perguntei pelo armador de rede, inocentemente na época, né? E ele falou, cara, a gente não dorme de rede aqui não, né? Eu até soltou uma piada, né? Eu não sou nem índio para dormir em rede, né? Que não sabe o que é bom, hein? Exatamente, que é uma cultura espetacular que é nossa, exatamente. Assim como o banheiro também, né? Que você me relatou. Sim, quando você parte para um certo padrão de unidade, sei lá, um apartamento de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, você vai colocar um apartamento com 3 dormitórios, a maioria do público local prefere a suíte, para você ter o banheiro dentro do quarto, né? Em outras regiões do Brasil, uma característica que se percebe é que você tem um apartamento com 3 quartos. Você tem uma suíte do casal, às vezes 2 quartos com banheiro social. Aqui no Ceará não, você vai colocar 3 quartos, são 3 suítes. O pessoal tem esse costume, né? Assim como também a face do apartamento ser voltada para o leste, que é o nascente, né? A gente vive numa terra quente, uma terra que tem muito sol o ano todo, apesar de ter uma ventilação maravilhosa, de ter as praias, mas nós vivemos numa terra quente. Então, se o apartamento ele não tem uma face voltada para a sombra, né? Aquele sol da tarde, né? Então, o pessoal prefere não comprar. Se ele for poente, e se tiver um poente, um nascente, você tem que dar um desconto muito significativo para o apartamento que não for nascente, ou você sobe pena de não vendê-lo, né? Vai vender todos os nascentes e os poentes vão ficar para depois, né? São características locais, né? Outras regiões têm outras características. Como é que é feito o estudo de viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos imobiliários? Hoje o mercado está bem diferente do que era há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Mudou um pouquinho. Antigamente você conseguia fazer com um pouco mais de facilidade, você comprar um terreno, fazer a obra, ver os custos de construção de uma obra, colocar sua margem de retorno financeiro, de lucro no empreendimento e a partir daí colocar seu preço de venda. Hoje não. Hoje a gente tem que ver principalmente o preço de venda e fazer a conta que a gente chama no mercado popularmente de trás para frente. Quanto é que eu consigo vender? Por quanto eu consigo construir? Quanto eu consigo pagar nesse terreno para atender todas essas características, respeitando, obviamente, as margens da empresa, né? Toda empresa vive de resultado. Então, vamos tornar esse empreendimento viável. Alguma coisa está cara, o terreno está caro demais, eu preciso vender por um preço muito caro para poder tornar viável esse projeto, ou seja, o mercado, está combinado isso com o mercado, ou seja, o mercado eu estou atendendo às expectativas dele, né? Então a gente faz essa conta muito de trás para frente, né? Ver o preço que se consegue vender para chegar na questão dos custos e no preço do terreno. E isso é uma conta que a gente faz corriqueiramente. Eu acho que todas as empresas aqui do nosso estado, do Brasil como um todo, atuam dessa forma, né? Respeitando essas margens. E, obviamente, atendendo às características também do empreendimento, esquecendo um pouco esse lado financeiro, que o mercado espera ter, né? Eu vou vender um apartamento de quantos metros quadrados? De 30?
de 100, de 40, de 300 metros quadrados, o que é que esse empreendimento precisa ter dentro da unidade? Que características ele tem que ter para atender ao mercado? E que características ele precisa ter também na área comum, né? Então a gente lança mão muitas vezes de pesquisa de mercado contratada, quer seja pesquisa através de entrevista ou pesquisas através de dados de internet, ou mesmo junto, que é a nossa principal fonte, eu costumo dizer, nosso corretor de imóveis, né? É ele que está na ponta, é ele que está em contato com o cliente final, é ele que percebe as demandas que o cliente dele vai trazer. Então, a gente conjuga muito essas informações todas para definir o projeto que vai ser lançado, né? O preço, as características deles, enfim. Para terminar, quais são as expectativas do mercado imobiliário para 2024? Eu acho que a gente passou por 2 períodos muito ruins do mercado imobiliário como um todo, que foi aquele período da crise dos famosos distratos, né, que atingiu o mercado imobiliário como um todo, ocorreu muito fortemente entre os anos 2014 e 2018, depois o mercado melhorou bastante. Nós tivemos um segundo problema no mercado imobiliário como um todo, que foi a questão da pandemia, que atingiu todo mundo de um modo geral, e no pós-pandemia nós tivemos um problema muito grande de aumento de custos, né? Eu costumo muito traçar um paralelo com o carro. Se você pegasse um preço de um carro qualquer, que carro é commodity, né? Se você pegar um exemplo, um Corolla, em 2018, em 2020, 2024, é o mesmo Corolla, você tem referência. No mercado imobiliário isso é um pouco mais complicado, porque todos os produtos têm características únicas, que você não consegue comparar um com o outro ao longo do tempo, né? Mas o custo para se construir o empreendimento e o preço final desses produtos sofreram grandes alterações de lá para cá. Principalmente custo. Você pegar um apartamento, um milheiro de tijolo, por exemplo, que você comprava antes da pandemia, sei lá, por R$250, quando chegou no pós-pandemia, a gente estava comprando por R$500, e esse volume vai continuar crescendo. E assim, nem sempre esse aumento de custo de produção a gente consegue botar no preço do produto para o consumidor final, sob pena de ficar fora do mercado. Então, a gente tem que ter um controle muito grande de custo. Mas as nossas expectativas agora estão muito boas, porque apesar de que os juros esteve muito alto no passado recente, a pandemia ajudou a baixar esses juros, ele subiu novamente agora no pós-pandemia, subiu um pouco, isso dificulta um pouco o financiamento do cliente final, porque a gente trabalha com valores, por mais barato que seja um apartamento, é um valor considerável, você não pode comparar um apartamento com um par de sapato. O sapato rasgou, você compra outro. O apartamento, se ele não está te atendendo mais, você tem toda uma programação de vida para poder comprar um outro. Então é uma compra, normalmente às vezes a pessoa compra um apartamento pela vida toda, troca poucas vezes de apartamento, e as condições de mercado, de juros, de financiamento, elas têm que ser uma condição muito boa para poder atrair o cliente, porque é um relacionamento que você tem com ele de longo prazo, né? Então com essas expectativas agora desse ano 2024, de baixa de juros, a inflação um pouco mais controlada, eu creio que esse ano 2024 será muito bom, e os próximos anos também, conjugando todos esses fatores que eu te falei, né? Obrigada, Alisson, pela entrevista. Obrigada por ter vindo aqui ao Cresce para bater esse papo com a gente sobre o mercado imobiliário, partilhar, né, tantas noções, né, a sua visão de mundo com os corretores de imóveis que estão nos assistindo. Eu que agradeço pela oportunidade, a gente está sempre à disposição e, enfim, estamos aqui para o que deve Sucesso. Obrigado. E hoje o programa fica por aqui. Se você quiser conferir toda a série especial Construtores, é só ir na nossa playlist, que está lá tudo bem separadinho. Muitos construtores cearenses já passaram por aqui e partilharam conosco as suas histórias de vida. Isso é muito interessante, né? Então hoje a gente fica por aqui. Tchau!